Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 40 da nossa jornada, dia 9 de fevereiro, e seguindo a leitura do nosso cronograma, os textos são Gênesis 42, Marcos 12, Jó 8 e Romanos 12. Veremos Deus iniciando uma restauração familiar. Jesus confrontando a religiosidade vazia e uma fé que se traduz em vida, prática, amor e entrega. Prepare o seu coração, suas anotações e ore para que o Espírito Santo esteja aí com você, te guiando nessa leitura. Sem mais delongas, Gênesis 42. A cena agora muda do Egito para a casa de Jacó. A fome já havia alcançado a região, e Jacó descobre que havia mantimento no Egito. Envia 10 de seus filhos para comprar alimento. Benjamim fica com ele, não por favoritismo, mas Benjamim e José eram os únicos filhos de Raquel, a esposa amada. E como já havia perdido José, não suportaria a ideia de perder Benjamim também. Quando os irmãos chegam ao Egito, José os reconhece imediatamente, mas eles não o reconhecem. José agora está em posição de autoridade, fala por meio de intérpretes, veste-se como egípcio. E o texto diz algo importante: José se lembra dos sonhos. Aquilo que parecia esquecido, Deus traz de volta à memória no tempo certo. A partir daqui, surge a grande pergunta: José está se vingando dos irmãos? Testando, enrolando, ganhando tempo? Os estudiosos são bastante cuidadosos nesse ponto. O entendimento predominante é que José não age por vingança, mas por discernimento e prudência. Ele precisava saber se os irmãos mudaram, se Benjamim ainda está vivo, se a família está unida. Então José cria uma situação para revelar as respostas. Ele manda que os irmãos sejam presos por um tempo e depois retém Simeão, até que o filho mais novo, Benjamim, seja trazido. Isso cria urgência e confronto com o passado. Eles começam a pensar que tudo não passa de juízo divino pelo que haviam feito com José. O que eles não sabiam é que José entendia tudo. Ao ouvir a conversa, José se retira e chora. Esse choro revela que o coração dele não está endurecido. Ele é governador por fora, mas ainda é irmão por dentro. Ao retornarem, contam tudo a Jacó. E o pai reage a partir da dor acumulada. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Tudo isso é contra mim. Rúben até faz uma proposta, mas Jacó se recusa. Ele diz que Benjamim não irá. O medo ainda fala mais alto do que a fé. Mesmo quando parece confusão, Deus está alinhando peças para cumprir promessas antigas. E seguindo para Marcos 12, aqui Jesus começa contando a parábola dos lavradores maus. Essa parábola resume a história de Israel de forma profética. Deus é o dono da vinha. Ele plantou, cercou, construiu o lagar e a torre, ou seja, preparou tudo. A vinha representa o povo, os lavradores, os líderes religiosos. Quando o dono envia servos para colher os frutos, representam os profetas, que são rejeitados, espancados e mortos. Por fim, o dono envia o filho, e a mensagem é clara: o filho é rejeitado da mesma forma. Os líderes entendem perfeitamente que a parábola foi dita contra eles e por isso procuram prender Jesus, mas recuam por medo do povo. Em seguida, tentam pegar Jesus em uma armadilha política com a questão dos impostos. Se Jesus dissesse que não devia pagar, seria acusado de rebelião. Se dissesse que sim,
perderia apoio popular. Jesus responde com sabedoria: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não entra no jogo deles. A resposta mostra que deveres civis não anulam a lealdade espiritual e que Deus continua sendo Senhor sobre tudo. Depois vem os saduceus, como já vimos, não acreditavam na ressurreição. Eles apresentam um exemplo exagerado de uma mulher que se casa com 7 irmãos, tentando ridicularizar a ideia da vida futura. Jesus responde com beleza e autoridade. Eles erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. A ressurreição não replica o casamento terreno, ela revela uma nova realidade, onde Deus é Deus de vivos, não de mortos. Então, um escriba finalmente faz uma pergunta diferente. Ele foi sincero. Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus responde citando a Escritura: amar a Deus com todo o coração, toda a alma, entendimento e força, e amar ao próximo como a si mesmo. Ele mostra que toda a lei se resume em relacionamento e amor prático. Ao perceber que o escriba conhecia esse princípio, Jesus afirma: você não está longe do reino de Deus. Conhecer a verdade aproxima, mas ainda é preciso entrar. Na sequência, Jesus faz um alerta: cuidado com as aparências religiosas. Ele denuncia líderes que gostam de reconhecimento, mas exploram os vulneráveis. O capítulo termina com uma cena linda: a oferta da viúva pobre. Marcos e Lucas são os únicos que registram essa história. Enquanto muitos davam grandes quantias, a viúva entrega 2 pequenas moedas apenas, e era tudo o que ela tinha para viver. Jesus chama apenas os discípulos e comenta sobre ela. O interessante é que essa mulher não soube que foi elogiada por Jesus. Sabe, Deus vê gestos que ninguém aplaude. Não foi o valor que impressionou Jesus, e sim o coração entregue. Obediência e confiança silenciosas agradam profundamente ao Senhor. E por isso, sem nenhuma dúvida, Jesus pôde dizer que ela foi a que deu naquele dia a maior oferta. Seguindo para Jó capítulo 8, quem passa a falar aqui agora é Bildade, o segundo dos 3 amigos. Bildade, ele é mais direto, mais duro, menos paciente. Ele não tenta compreender a dor, e sim corrigi-la rapidamente. Começa com uma pergunta retórica: será que Deus perverteria o direito? Para ele, a resposta é óbvia: Deus é justo, logo o sofrimento precisa ter uma causa moral direta. Aqui aparece o principal erro teológico de Bildade. Ele defende a justiça de Deus, mas aplica essa verdade de forma simplista e cruel. Bildade então oferece um caminho. Se Jó buscar a Deus, pedir misericórdia e for puro, Deus o restaurará. Ele afirma que o último estado de Jó seria maior que o primeiro. Ele diz uma verdade geral: Deus restaura, mas ele não imagina que isso se cumprirá literalmente na vida de Jó no final deste livro. Ele acerta no resultado, mas ele erra no diagnóstico. Este amigo usa a analogia do junco. Na antiguidade, o junco crescia apenas em ambientes alagados. Longe da água, secava rapidamente. Ele usa essa imagem para afirmar que quem se esquece de Deus até pode parecer firme por um tempo, mas logo seca. O problema é que ele aplica essa imagem a Jó, que justamente não se esqueceu de Deus. No final do capítulo, Bildade suaviza. Ele afirma que Deus não rejeita o íntegro e que o justo voltará a rir. Essa parte é bonita e ele encerra com palavra de esperança e restauração. Defender a justiça de Deus sem misericórdia pode ferir. Palavras verdadeiras ditas sem amor se tornam peso.
Nem todo sofrimento é punição. Bildade acertou no fim, mas não entendeu o caminho. E Jó segue firme, ferido, confuso, mas ainda diante de Deus. E para finalizar, Romanos 12. Aqui, Paulo começa com um pedido. Ele apela pelas misericórdias de Deus. Tudo o que foi explicado até aqui sobre graça, salvação, eleição, fidelidade, diante disso ele convida: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Não é mais um altar de morte, é uma vida inteira colocada à disposição. Santo, agradável, consciente. Este é o verdadeiro culto, não apenas o que se canta, mas o que se vive. Ele continua dizendo que não devemos nos moldar aos padrões deste mundo. O mundo tenta nos colocar em formas prontas. Deus nos transforma de dentro para fora, pela renovação da mente. Quando a mente é renovada, passamos a discernir, não apenas aceitar, mas discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa no pensamento, mas alcança toda a vida. Paulo, então, nos chama à humildade. Não pensem de si mesmos além do que convém. A fé verdadeira gera equilíbrio. Somos um corpo e cada parte tem uma função. Ninguém é o corpo inteiro sozinho. Em Cristo, somos um só corpo e membros uns dos outros. Ele lista os dons e deixa claro que todos são importantes. Quem ensina, ensine. Quem serve, sirva. Quem contribui, faça com generosidade. Se você lidera, faça com zelo. Se exerce misericórdia, faça com alegria. O valor não está no destaque do dom, mas na fidelidade com que o dom é exercido. E então Paulo chega a um dos chamados mais confrontadores e reais para os dias de hoje: que o amor seja sem hipocrisia. Amor que finge não é amor. Honrar o outro antes de si mesmo vai contra tudo o que o mundo prega hoje, mas é exatamente assim que o reino se manifesta. No reino, não vence quem se expõe, vence quem serve. Ele nos chama a viver com zelo espiritual, não preguiçosos, mas fervorosos, alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esse combo sustenta a fé nos dias bons e nos dias difíceis. Ele, então, nos orienta a não pagar o mal por mal e, no que depender de nós, viver em paz com todos. A justiça não é nossa responsabilidade final. A vingança pertence ao Senhor. Por fim, Paulo conclui uma verdade poderosa. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O bem não é passivo, ele é ativo, intencional e transformador. Vencer com o bem é viver como Cristo viveu. Essa é a fé que sai do papel e anda no chão da vida. Querido Deus, obrigada porque o Senhor restaura relacionamentos, o Senhor vê o coração além das aparências, nos chama a viver uma fé prática, sincera, transformada. Senhor, em nome de Jesus, renove a nossa mente. Todos os dias, molde o nosso coração, nos ensine, nos dê força para poder vencer o mal com o bem. Nós te pedimos isso, Pai, que o Senhor continue nos ensinando a viver como Cristo viveu. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 41 da nossa leitura.